Fala comigo, galera. Vini na área, como é que vocês estão? Primeiramente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal aí, canal onde a gente fala bastante sobre o mundo das apostas esportivas, com dicas, palpites, análises e muito mais conteúdo exclusivos e gratuitos aqui para vocês no YouTube, fechou? Bom, como vocês sabem, hoje, sabadão, dia 18, tô gravando para amanhã já, domingão, dia 19, e que forra absurda pegamos lá no canal do Telegram hoje, hein? Meu Deus do céu. Odd 2 na classificação do Galo, que foi um erro da Bet. Vou gravar um vídeo falando sobre isso pra vocês, tá? Cara, odd 4 nos cantos, odd 2,80 no handicap do Wolverhampton também nos cantos. Então assim, ó, se tá chegando agora, clica no link, vem pro Telegram, que aqui a gente faz uma pré-análise e lá no Telegram são as melhores análises no ao vivo que a gente acha, tô mandando lá pra vocês direto, de forma gratuita, compartilhando tudo que eu faço na minha conta com vocês lá. Fechou, família? Bom, vamos que vamos, sem mais enrolação, bora pro vídeo amanhã, domingão, grade bem completa. Separei algumas opções aí que eu acho as melhores pra gente estar trabalhando, beleza? E mais do restante a gente pega no ao vivo e aquele soltado de musculatura sem erro, fechou? Sem enrolação, bora pro vídeo, vem comigo, papai. Bom, então pra gente começar, 10 horas da manhã, lá na Turquia, na Ligue 1 da Turquia, a gente tem o Fatih Karagümrük recebendo o Istanbul Basaksehir. Esse, um jogo atrasado da 24ª rodada, tá? O Fatih Karagümrük, ele é o nono colocado da competição com 23 jogos, 7 vitórias, 9 empates e 7 derrotas, soma 30 pontos. É um time que tá em meio de tabela. Vou falar pra você que nessa reta final de campeonato não vai brigar por muita coisa, nem pra título, pra Champions League, e também não vai brigar lá na parte de baixo da classificação, tá? Já o Istanbul Basaksehir tem 2 jogos a menos aí, um jogo a menos que o Besiktas, tá? E tá 6 pontos atrás. Então, pro Istanbul Basaksehir tem uma grande importância essa vitória que acaba encostando nos líderes lá e quem sabe beliscar uma vaguinha aí pra Champions League e UEFA Europa League também, beleza? Bom, dados importantes para a gente estar buscando para essa partida aqui, fechou? O Fatih, ele tem uma dupla chance batendo ao seu favor em 11 dos últimos 12 jogos. Ele sofreu o primeiro gol em 4 dos últimos 5, geralmente sai atrás do placar e tem que buscar esse empate aí ou essa vitória, tá? E ele tem um ambas marcas batendo em 12 dos últimos 13 jogos, ou seja, sempre que bateu dupla chance, bateu ambas marcas. Ele sai atrás e vai buscar o resultado. Pro lado do Basaksehir do Istambul, o Istambul ele perdeu 3 dos últimos 4 jogos, ele vinha muito bem, acabou oscilando aí, teve uma sequência negativa de vitórias, tá? Sofreu gol em 9 dos últimos 10 jogos e teve um under 2,5 batendo em 6 das últimas 7 partidas, tá? Ambos os times com ataques muito bacanas que fazem mais de um gol por partida, porém o Fatih Karagümrük ele tem um problema que ele faz bastante gols e acaba sofrendo bastante gols. Isso se dá ao dupla chance estar batendo para ele sempre e ele sempre sai atrás e busca o resultado, fechou? Ambos os times falaram em marcar muito pouco no campeonato, tá? O Basaksehir falou 40% de marcar. Os últimos confrontos entre eles, a gente tem uma leve superioridade bem pequena pro Basaksehir, tá? Tivemos um 2-2, esse jogo foi pela Copa, o Basaksehir classificou nos pênaltis, empate, uma vitória do Fatih, uma outra vitória do Fatih e uma vitória do Basaksehir. Jogo bem disputado, jogo muito pegado, tá? Gosto do mercado de ambas marcas, gosto sim, mas tá uma odd de 1,67, então não vejo muito valor assim pra gente estar buscando esse 1,67. Vou estar buscando amanhã é o mercado de under goals. Por que o mercado de under goals, apesar dos jogos são bem movimentados, tá? O Fatih, quando joga em casa, ele tem uma média muito boa de aproveitamento, tá? Ele sofre gols e ele joga bem fechadinho. E o Istanbul Basaksehir, se achar esse gol, vai se defender, vai segurar. E essa vitória mínima que seja, são 3 pontinhos que ele leva para casa e ajuda bastante a encostar nos líderes da competição, beleza? Então, under 2,5 no mod 1,95 amanhã, 10 horas da manhã em Fatih Karagümrük e Basaksehir, o Istanbul Basaksehir, fechou? Bom, continuando então na Turquia, 1 hora da tarde, a gente tem o Alanyaspor recebendo o Fenerbahçe, tá? Jogo também atrasado da 24ª rodada. Fenerbahçe brigando aí ponto a ponto com o Galatasaray, ele vem com 51 pontos, porém tem 2 jogos a menos que o Galatasaray. Ou seja, se ele ganhar esses 2 jogos que ele tem atrás, ele fica 3 pontinhos atrás do Galatasaray e aí tem confronto direto, tem bastante jogo entre eles aí para decidir o título do campeonato. Já pro lado do Alanyaspor, time de meio de tabela aí, não vai brigar para cair, mas também não vai brigar por títulos. Então tem uma meta aí de fechar a classificação entre oitavo, nono colocado, é isso que ele vai almejar e é isso que ele vai chegar, beleza? Dados importantes dessa partida que a gente tem aqui pra gente fazer antes da nossa tip, beleza? Bom, o Alanyaspor, ele perdeu 6 dos últimos 7 jogos que jogou, ele sofreu gol em 8 das últimas 10 partidas e jogando em casa, ele vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, é um time que oscila bastante no campeonato, beleza? Já pro lado do Fenerbahçe, o Fenerbahçe venceu 8 dos últimos 10 jogos. Jogando fora de casa, ele tem 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias nos últimos 5
jogos, tá? E ele tá exatamente com 2 jogos a menos, que foi o que eu falei pra vocês, então ele tá a 9 pontos do líder. Se ele ganhar esses 2 jogos, ele fica 3 pontinhos do líder, e aí, bichão, é pau pra quem quer nesse final do campeonato e vamos que vamos, beleza? Os últimos confrontos entre eles, a gente tem uma superioridade do Fenerbahçe, tá? 4x2 Fenerbahçe, 5x0, 5x2 Fenerbahçe, tivemos um 2x1 pro Alanias por aqui, beleza? Bom, essa precificação pra mim de 1,60 pro Fenerbahçe, pela circunstância do jogo, pela vitória ser obrigatoriedade pro Fenerbahçe, se ele ainda quer pensar em título, então tá uma odd muito desregulada, eu teria colocando isso aqui numa odd 1,45, 1,50 no máximo no pré-live, tá? Então, vitória do Fenerbahçe fora de casa, odd 1,60 é a diquinha pra vocês, fechou? Bom, saindo da Turquia, vamos para a Inglaterra, que tem o líder da Premier League jogando amanhã. O Arsenal recebe o Crystal Palace. Arsenal que vem na primeira colocação, cara, disputando pontos a pontos com o Manchester City. Conseguiu abrir 5 pontos agora, tá? Que o City deu uma tropeçadinha e o Arsenal venceu seus 2 últimos jogos. Então, cara, Arsenal caminhando aí a passos largos pro título da Premier League. Foi eliminado pro Sporting jogando em casa, como eu falei pra vocês no vídeo, não tem muita prioridade o Arsenal na UEFA Europa League, então tá concentrando todas as suas forças na Premier League, que faz mais de 15 anos que o Arsenal não ganha a Premier League, tá? E recebe o Crystal Palace, time de meio de tabela, em 12º colocado com 27 jogos, 27 pontos, tá? Tem 12 derrotas, 9 empates e 6 vitórias. Como visitante, não é um time muito bom, é um time que só tem 2 vitórias no campeonato até hoje, e o Arsenal é o melhor mandante junto com o Manchester City, com 10 vitórias, 2 empates e 1 derrota, tá? Dados importantes pra gente estar buscando aqui, pra gente fazer a nossa pré-análise antes de eu deixar a tipzinha pra vocês aqui, fechou? O Arsenal, ele marcou primeiro em 5 das últimas 6 partidas, teve uma dupla chance em 8 dos últimos 9, e mais de 2,5 gols ele tem feito em 4 dos últimos 5 jogos. Como eu falei pra vocês, deu uma oscilada ali, o City encostou, o Arteta resolveu dar um chacoalhão no time aí, o time voltou a vencer e vencer bem seus jogos, tá? Já pro lado do Crystal Palace, ele sofreu o primeiro gol em 5 dos últimos 7 partidas, ele perdeu 3 das últimas 4 e tem um under 2,5 em 9 das últimas 10 partidas. O Crystal Palace é um time que faz poucos gols e acaba levando bastante gols. Já ao lado do Arsenal, o Arsenal faz bastante gols e sofre poucos gols na partida. Então vamos ter aí um contraste de ataque contra defesa, beleza? O Arsenal falhou em marcar apenas em 7% dos jogos e o Crystal Palace só ficou 22% dos jogos sem sofrer gols, tá? Em 78%, em 78% dos jogos acabou sofrendo gol. Então é uma defesa muito fraca mesmo, tá? Os últimos jogos entre eles, uma superioridade do Arsenal, 2-0 Arsenal, o 3-0 pro Crystal Palace, aí tivemos um 3-2 pro Arsenal, 3-1 pro Arsenal e tivemos um 0-0. É jogo pegado, é jogo disputado, creio que o Arsenal vai começar amassando mesmo, que é a única competição que restou pra ele pra estar jogando aí, tá? Então, não tem como correr, mais de 0,5 gols no HT, essa odd tá 1,30, leva pro ao vivo, espera 10 minutinhos que ela vai bater 1,50, que é o filezão que a gente gosta, beleza? Continuando na Inglaterra, mas mudando de campeonato, jogo válido pela FA Cup, as quartas de final da Copa, Manchester United recebe o Fulham, tá? Jogo muito bacana, 1h30 da tarde, jogo muito pegado, muito disputado, já que o Manchester United é o terceiro colocado da Premier League e o Fulham caiu agora para 9º colocado. Vinha muito bem, vinha lá em 4º, 5º colocado brigando, pegou uma sequência mal aí e acabou perdendo algumas posições, beleza? Dados importantes pra gente estar buscando dessa partida também antes da nossa tipezinha. O Manchester United, como eu falei pra vocês, é o terceiro colocado da Premier League. Teve um dupla chance a seu favor em 12 das últimas 13 partidas e marcou o gol em 8 das últimas 10. Já o Fulham, ele não venceu 3 dos últimos 4 jogos e sofreu o primeiro 3 dos últimos 4. O poder de reação do Fulham é muito baixo e é muito pequeno mesmo. Apesar de ter Andreas Pereira, ter Salomão, ter Mitrovic, é um time que quando sai atrás tem uma dificuldade em estar virando o placar, em estar fazendo seus gols, beleza? Eu tava dando uma olhadinha aqui, em todos os sites tá pagando 1,50 esse ML do United. Leva esse jogo pro ao vivo, vê se o United vai entrar completo, vê se o Fulham vem completo, e aí espera começar o jogo e pega essa vitória do United, se o United demonstrar interesse em vencer esse jogo, em passar para a semifinal da FA Cup, beleza? Creio que ele vai ter interesse, já ganhou uma Copa, é outra Copa agora que ele pode ganhar, então creio que o United, como não tem chance de brigar pelo título da Premier League, tá na UEFA Europa League nas semifinais, nas quartas de finais, e creio que vai entrar com o time titular na FA Cup também, beleza? Entrou com o time titular, tá mostrando que tá gostando do jogo, vitória do United sem pensar mesmo, beleza? Saindo da Inglaterra, vamos dar um pulinho na França, que a gente tem amanhã o líder PSG recebendo o Rennes, que é o sexto colocado, tá? Jogo válido aí pela 28ª rodada do campeonato. Vou te falar,
Para mim, PSG já é campeão, já não tem como. O Marseille tá 10 pontos atrás. E amanhã tem tudo pro PSG garantir a sua vitória aí jogando contra o Rennes, beleza? Então, dados importantes, o PSG ele venceu 3 dos últimos 4 jogos. Ele marcou o primeiro em 3 dos últimos 4, geralmente quando marca, vence. E ele marcou 2 gols ou mais em 6 dos últimos 10 jogos. Parece que voltou a se encontrar aí depois de ter tomado aquele sapeco do Bayern na Champions League, beleza? Já pro lado do Rennes, o Rennes que ele é só o sexto colocado e tem uma dupla chance batendo em 4 das últimas 5 partidas, um under 2,5 em 5 das últimas 5 e os últimos 7 jogos do Rennes fora de casa, atenção, últimos 7 jogos do Rennes fora de casa, uma vitória, um empate e 5 derrotas consecutivas, tá? Então é um time que quando sai para visitar não consegue vencer, não tem como, tá? Cara, gosto muito dessa vitória do PSG, odd 1,45, pra mim tá muito errado, tá? Tem 1-0 pro Rennes, 1-0 PSG, 2-0 pro Rennes, 1-1 e mais uma vitória do PSG, beleza? O Rennes não vem muito bem, tá? É um time que falhou em marcar muito pouco, e junto com o PSG que também falhou em marcar 7%, porém o Rennes ficou só 30% dos jogos sem sofrer gols, tá? Então ele tem uma média boa de gols feitos e sofre bastante gols em sua partida, beleza? Então leva pro ao vivo, a mesma coisa que eu falei do United, leva pro ao vivo, espera essa odd bater 1,55, 1,60 e ficha no PSG, que o PSG tem tudo pra ganhar esse jogo, beleza? Bom, logo depois, 1h30 da tarde, vamos sair da França, vamos dar um pulinho na Alemanha, que a gente tem o clássico dos Bayerns, tá? O Bayer Leverkusen recebe o Bayern de Munique que era o primeiro colocado até hoje. Borussia meteu 6-1 no Colônia, que sapecada do Borussia Dortmund, tá? Ele que foi eliminado da Champions League, então vai dar com total prioridade o campeonato alemão. Já o Bayern de Munique tem um confronto contra o, se não me engano, é o Chelsea, cara, não, se eu não me foge a memória, tá? Perdão, o Bayern de Munique tem um confronto pelo Manchester City nas quartas de final. Que jogo absurdo vai ser esse. Mas vamos voltar aqui e vamos falar de campeonato alemão amanhã, tá? O Bayer Leverkusen, ele venceu 5 dos últimos 6 jogos, marcou o primeiro em 3 dos últimos 4, porém sofreu gol em 8 dos últimos 10, tá? Então vem fazendo, vem ganhando, porém vem ganhando, sofrendo gols na partida. Já o Bayern de Munique tá em segundo colocado, o Borussia passou ele por 2 pontos, tá? Tá 2 pontos na frente. Então o Bayern venceu 8 dos últimos 9 jogos, marcou o primeiro em 8 dos últimos 9, geralmente quando marca, vence. E no confronto contra o Leverkusen, ele tem 6 vitórias em 7 jogos. Então são 6 vitórias e um empate. O Leverkusen há muito tempo não ganha do Bayern de Munique, fechou? Então se a gente vê aqui, ó, os últimos jogos entre eles, 4-0 Bayern, 1-1, 5-1 Bayern, 2-0 Bayern, 2-1 Bayern. Então aqui a gente não tem uma vitória do Bayern Leverkusen de 2020 pra cá, beleza? Então não tem como a gente correr. Aqui pra mim é vitória do Bayern de Munique, até porque o Borussia Dortmund assumiu a liderança, então o Bayern vai vir com sangue no olho pra retomar essa primeira colocação do campeonato alemão, beleza? Vitória do Bayern de Munique, ó, de 1,55 no pré-live, fechou? Saindo da Alemanha, vamos dar um pulinho na Itália, na Védia Senhora, lá na Bota. A gente tem amanhã Lazio e Roma fazendo um clássico, 2 horas da tarde, tá? Lazio, que vem na terceira colocação, recebe a Roma, quinta colocada. Jogo válido pela 27ª, tá? Jogo de abertura aí da 27ª rodada nesse domingão. Lazio, 26 jogos, 14 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Um pontinho atrás da Inter de Milão, que também joga amanhã. Daqui a pouco a gente fala da Inter. Recebe a Roma, Roma que tá classificada na UEFA Europa League para as quartas de final, tá? Vem em quinto colocado com 26 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, tá? 3 pontinhos atrás da Lazio. O Milan, que tropeçou hoje, acabou perdendo para Udinese fora de casa de 3-1, tomou uma piaba. Então amanhã podemos ter um jogo muito disputado e um jogo muito aberto, dependendo da intensidade que ambos os times colocarem no decorrer do jogo, fechou? Dados importantes, a Lazio não venceu 4 das últimas 6 partidas, marcou o primeiro em 4 das últimas 5 e jogando em casa tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos, tá? Já pro lado da Roma, dupla chance ao seu favor, batendo em 3 dos últimos 4, um under 2,5 em 8 das últimas 10 partidas, é um time muito under, o time da Roma, tá? E jogando fora, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, são ambos os times que oscilam bastante quando jogam em casa e fora de casa, respectivamente, beleza? Os últimos jogos entre eles, a gente tem vitória da Lazio, vitória da Roma, vitória da Lazio, vitória da Roma e vitória da Lazio. Ou seja, jogo bem truncado, geralmente não empata esse jogo, é jogo aberto e é jogo pra gols, tá? Então vou estar querendo buscar aqui amanhã o mercado de ambas marcam odd 2,05, porque pra mim essa odd tá totalmente desregulada, tá? Mas lembrando vocês, vai depender da intensidade que a Roma vai colocar e da prioridade da Roma em jogar o campeonato italiano. Creio que quer jogar, passou na Europa League, mas vai jogar e vai jogar bem, tá? E quando joga fora de casa, tem marcado gols, então ambas marcam odd 2,05 para Lazio e Roma, beleza? 16h45
45 ainda no campeonato italiano. Inter de Milão recebe a Juve. Juve que vem numa caminhada absurda subindo na classificação, fechou? Então Inter de Milão, 26 jogos, 16 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, tá? Um time que vem muito bem. Em questão de vitórias, só perde pro Napoli, tá? Recebe a Juve, que é a 7ª colocada com 38 pontos, 26 jogos, 16 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Como visitante, a Juve tem a 5ª melhor campanha e como mandante, a Inter tem a 3ª melhor campanha. Dados importantes, tá? A Inter, ela não perdeu 8 das últimas 10 partidas e ela jogando em casa nos últimos 7 jogos, ela tem apenas uma derrota e 6 vitórias, sendo que essa derrota foi para o Napoli, que é o líder do campeonato, fechou? Já no lado da Juve, ela venceu 6 dos últimos 7 jogos e jogando 7 jogos fora de casa, ela tem 2 derrotas e 5 vitórias. Impressionante essa arrancada da Juve. Porém, eu creio que o Di Maria não vai estar em condição de jogo amanhã e é um dos principais jogos, um dos principais responsáveis por essa evolução e esse crescimento da Juventus depois da perca de pontos no tribunal, beleza? Os últimos confrontos entre eles são confrontos bem pegados, tá? 2-0 Juve, 4-2 Inter, aí tivemos um 1-0 Inter, 2-1 Inter e um 1-0 Juve. Então jogo bem disputado, jogo pegado, creio que o ambas marcam aqui, tem tudo para bater também e bater com uma certa tranquilidade nesse jogo. Ambos os times que jogam e deixam o adversário jogar, então fica de olho, 1,95, que oddzinha filé, beleza? E deixei por último aqui a Espanha, porque a gente tem amanhã na Espanha o clássico, melhor clássico, cara, vou te falar que junto com Palmeiras e Corinthians, junto com cara, é um dos melhores clássicos que eu conheço aí, que eu já vi jogo na história do futebol mundial. A gente tem um Barcelona e Real Madrid, jogo no Camp Nou, no estádio do Barça, 5 horas da tarde. Então, cara, amanhã domingão, 5 horas da tarde, liga a televisão e não sai da TV por nada, que vai ser um excelente jogo, fechou? Barcelona, líder do campeonato, tá? Ele vem com 65 pontos e o Real Madrid não quer deixar isso aí para trás, não quer deixar barato, 56 pontos, 9 pontos atrás, porém, se o Real Madrid vence amanhã, fica a 7 pontos, acho muito difícil ainda, porém, vocês sabem como que é o Real Madrid quando se trata de títulos e de disputas valendo títulos. Não dá para menosprezar o time do Real, fechou? Dados importantes da partida, o Barcelona, ele venceu 9 dos últimos 10 jogos, marcou o primeiro em 17 das últimas 18 partidas, e os últimos 6 jogos em casa, 5 vitórias e 1 empate, ou seja, vem 6 jogos invicto dentro de casa, que não perde jogando no Camp Nou, do lado do seu torcedor, fechou? Lembrando vocês também que amanhã esgotou os ingressos, tá tudo vendido para amanhã, vai ser estádio lotado, beleza? Já pro lado do Real Madrid, ele tem um dupla chance a seu favor em 9 dos últimos 10 jogos, marcou gol em 8 dos últimos 10 e os últimos 7 jogos fora de casa são 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota, que foi um tropeço aí pro Girona, se eu não me engano, posso estar enganado, mas se eu não me engano, foi pro Girona um tropeço, cara, absurdo que o Real Madrid teve. Foi nessa rodada até que o Barcelona assumiu a liderança e de lá pra cá só vem vencendo, beleza? Os últimos confrontos entre eles, como eu falei pra vocês, são jogos bem pegados, bem disputados. É o maior clássico dos clássicos pra mim aí no mundo afora, tá? Tivemos 1-0 Barcelona, 3-1 Barcelona, 3-1 Real Madrid, 1-0 e 4-0. O Barcelona leva uma grande vantagem quando joga contra o Real Madrid, porém a odd do Barcelona 2,20 não me agrada muito, tá? O que eu vou estar buscando amanhã é o mercado de ambas marcas, porque Carlo Ancelotti falou... Carlo Ancelotti é foda, né? Carlo Ancelotti falou que tem como prioridade a Champions League, porém vai jogar completo amanhã contra o Barcelona. E Vini Júnior, Benzema, Rodrigo e companhia junto com o Valverde, não tem como pensar que esse time vai passar em branco amanhã, beleza? Então ambas marcam odd 1,70, fechou? Galera, lembrando vocês também, ó, clica no link aqui embaixo e vem pra Forbet, a melhor casa de aposta nacional, com uma das melhores cotações do mercado. Faz a sua múltipla, dupla, tripla, mercado de gols é o que tem de melhor aí no mercado, fechou? Clica no link aqui que o pai conseguiu um desconto para vocês, que no primeiro depósito de até R$300, valor dobrado na conta instantaneamente, depósito por Pix, saque por Pix, sem enrolação, beleza? Bom, pra gente continuar amanhã, a gente tem mais 2 joguinhos aqui no Brasil pela semifinal, primeira semifinal do Paulista, Palmeiras recebe o Ituano no Allianz Parque, Palmeiras super favorito, invicto no campeonato ainda, não perdeu jogando nem em casa nem fora de casa, então atenção a esse time do Palmeiras, tá? Então o Palmeiras ele venceu 9 dos últimos 11 jogos, marcou o primeiro em 9 dos últimos 10 jogos e tá invicto no Paulista, como eu falei pra vocês. Já o time do Ituano classificou na Bacia das Almas e eliminou o Corinthians jogando na Arena de Itaquera nos pênaltis, fez um excelente jogo, tá? O goleiro Paulino jogou muita bola, o lateral direito deles deu uma pancada de fora da área, achou um golaço lá, e aí depois o Corinthians empatou com o Paulinho, foi pros pênaltis, e no pênaltis Fagner e Gil acabaram fazendo aquela pipocada como sempre e entregaram a paçoca, fechou? Bom,
Para esse jogo não tem o que a gente falar, a superioridade do Palmeiras, para mim, Palmeiras atual campeão paulista e vai ser campeão de novo. Vamos fazer uma duplinha, Palmeiras para vencer e mais de um gol, pagando odd 1,56, é filé. Palmeiras quando joga em casa é muito forte, gol no HT eu também gosto, então leva para ao vivo que tem boas oportunidades nesse jogo que a gente está buscando, beleza? E depois, 6 horas da tarde, o jogo de volta da semifinal, Vasco e Flamengo, jogo que foi no Maracanã, o primeiro 3-2, muita gente apostando em under nesse jogo e esse jogo bateu over muito rápido, cara, foi muito rápido mesmo. É um jogo tendência under? Sim, porém é um clássico, é semifinal de campeonato carioca, vale vaga pra final, então não tem como se esconder disso aí, beleza? Primeiro jogo, a gente teve alguns dados importantes. O Flamengo teve 61% de posse de bola contra 39% do Vasco. O Flamengo finalizou 17 vezes, sendo 8 no gol. Já o Vasco finalizou 13 vezes, com 4 no gol, tá? E o Flamengo teve 4 cantos a seu favor e o Vasco 2 cantos a seu favor. O mercado de cantos não bateu a expectativa, tá? Porque era uma expectativa para bastante cantos. Ambos os times que produzem muitos cantos aí quando jogam em suas respectivas casas, tá? Vai ser um jogo muito pegado, vai ser um jogo muito disputado. O site tá precificando o Flamengo um pouquinho favorito devido ao primeiro jogo, mas cara, em São Januário, com todos os ingressos vendidos, a torcida empurrando, eu acho que o time do Vasco vai querer se redimir depois da eliminação que teve aí pro ABC na Copa do Brasil, tá? Vem pressionado, então atenção nesse jogo, leva pro ao vivo, tá? Mas tem tudo pra marcar aqui, o mercado de ambas marcam, odd 162, filezinho do boi. Beleza, galera? Excelente final de semana pra vocês, fiquem com Deus. Tá chegando agora? Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que ajuda bastante a gente continuar crescendo muito na comunidade do YouTube aqui junto com vocês, beleza? Fiquem com Deus, excelente final de semana, chama no Green, vem pro Telegram que amanhã a forra vai ser pesada, o pai aqui garante, fechou? Tamo junto, aquele abraço, fui!